Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui estou eu para mais uma história do primeiro livro da Bíblia chamado Gênesis, livro que foi escrito por Moisés. A personagem da semana passada se chamava Enoque. O personagem desta semana eu creio que é mais conhecido do que Enoque. É Noé. A Bíblia diz que Noé também andava com Deus, como Enoque. Era um homem que andava com Deus, era um homem temente a Deus. Como ele conheceu Deus? Porque antigamente as pessoas falavam de umas, passavam para as outras. Então Adão falou para os seus filhos, e os seus filhos falaram para os filhos, e os filhos falaram para os filhos, e os outros filhos, e as pessoas iam conhecendo Deus, iam aprendendo a temer a Deus, ouviram falar sobre o jardim, sobre quem era Deus, o mundo como ele tinha feito, todas as coisas que ele fez, os animais, como ele fez o homem, e que havia o sacrifício de sangue. Noé também aprendeu todas essas coisas, e ele decidiu andar com Deus. Andar com Deus quer dizer viver da maneira que agrada a Deus. Mas sabe, Noé vivia numa geração de pessoas muito más. A Bíblia diz que a maldade se espalhou muito e as pessoas eram más, realmente más. E Deus estava muito triste com todas as pessoas. E Deus decidiu que ele ia destruir tudo. Ele ia destruir as pessoas, os animais, e as florestas, e as plantas, e tudo mais. Mas Noé andava com Deus. Então Deus não ia destruir Noé, porque ele andava com Deus, era obediente a Deus. Noé tinha 3 filhos: Sem, Cã e Jafé. 3 rapazes. Bem, certo dia Deus fez um pedido muito especial para Noé. Ele disse: Noé, eu decidi destruir tudo que eu criei. Tudo. Mas você é um homem temente a mim. Você procura viver de maneira que me agrada. Então, eu vou poupar você e sua família. Mas eu preciso que você faça uma coisa. Você vai construir um barco. Um barco bem grande. Porque eu vou trazer chuva sobre a terra. Ora, parece estranho, mas até aquele tempo ainda não tinha chovido. A Bíblia diz, aqui no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 5, diz assim: porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra e também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então, até este momento não tinha chovido, ninguém sabia o que era chuva. Então, falar de chuva, falar que ia cair água do céu, era uma coisa muito estranha. Mas Noé atentou para o que Deus disse. E Deus disse o que ele tinha que fazer. Você vai pegar as madeiras de cipreste e você vai construir uma arca. Um barco grande. A Bíblia chama de arca. É conhecida a arca de Noé. Você conhece? Já ouviu falar? Pois, a Bíblia diz que Noé não questionou um minuto sequer. Apesar de nunca ter visto chuva, mas ele acreditava que Deus era todo-poderoso e sabia de todas as coisas. Por isso, quando Deus falava, é porque aquilo realmente aconteceria. E a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 6, versículo 22, e Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Noé pegou as madeiras, Noé pegou as ferramentas lá que tinha naquela altura e começou a construir a arca. Bem, Noé tinha quase 500 anos quando Deus pediu para ele fazer essa arca. E Noé demorou 100 anos, pouco mais de 100 anos para construir a tal arca. Era mesmo muito grande. O tempo passou, os filhos dele cresceram, claro, se casaram. Mas naquela altura, onde as pessoas eram tão más e não queriam fazer a vontade de Deus, não queriam andar conforme Deus agradava a Deus, imagina como eles sofreram para construir aquela arca. Olha as pessoas fazendo gozação com ele, com Noé e com seus filhos. Olha, eles fartavam-se de rir.
Esse Noé tá louco, ele tá doido. Tá com essa arca, mas por que tá construindo essa arca? Mas o que é isso? Vai chover? Que vai chover? Não vai chover coisa nenhuma. Fartavam-se de rir. Deve ter sido muito difícil para Noé e seus filhos. Mas Noé mantinha-se firme. Ele falava para as pessoas o que ia acontecer. Deus vai abrir as comportas do céu e vai descer água do céu e vai subir a água também, as águas da terra também vão subir os mares e rios e vai tudo ser inundado. Ele ficou quase 120 anos fazendo esta pregação. Você acha que alguém acreditou no que Noé falou? Ninguém acreditou. Ninguém. Bem, já estávamos finalmente quase terminando de construir a arca. Era um trabalho gigantesco, por isso levou tanto tempo. Mas finalmente a arca ficou pronta. E Noé, seus filhos, suas noras e sua mulher estavam preparados para entrar na arca. Imagina o quanto as pessoas chamaram eles de doido, né? Vocês são doidos, vão entrar nesse caixote aí, que vai chover nada, vai cair água do céu nada, não vai nunca cair água do céu. Mas Noé manteve-se firme. Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Por isso a Bíblia diz que ele andava com Deus. Afinal, chegou o dia que a arca ficou pronta. Estava prontíssima. Era um barco gigantesco, gigantesco. Então Deus disse para Noé: vocês vão entrar na arca, você e sua família, esposa, filhos e noras, e você vai fazer com que entre na arca um casal de cada animal, de toda a espécie de animais, sejam eles répteis, sejam terrestres, sejam eles animais que voam, todos os animais, um casal de cada animal. E dos animais puros, dos animais para sacrifício, 7 casais de cada. Mas dos outros animais, um casal de cada. Então, a porta da arca se abriu. A Bíblia não explica como foi que Noé fez os bichinhos irem lá. Mas o Deus que fez todas as coisas, certamente, de alguma maneira, conseguiu atrair os bichinhos para a arca. E lá foram eles, com a porta aberta, 2 de cada espécie entraram na arca. Era uma fila muito gigantesca, deve ter levado tempo para eles entrarem na arca. E Deus já tinha dito que era para Noé fazer compartimentos dentro da arca, divisões, porque tinha um lugar onde ele ficava com a sua família, tinha o lugar dos animais e tinha o lugar onde armazenaria os alimentos, que Noé já tinha colocado lá dentro. Muita comida, muita comida. Deus disse para colocar muita comida dentro da arca, porque ia precisar realmente muita comida. E então, depois que todos os animaizinhos entraram na arca, a família de Noé entrou na arca, todos na arca, a Bíblia diz que Deus fechou a porta por fora. E adivinha o que aconteceu? Mas aquelas pessoas começaram a dar risada. Esses malucos estão fazendo aí dentro dessa arca. Mas olha, nenhum bate bem dessa cabeça. O que eles estão fazendo aí? Por que eles estão dentro dessa arca com essa porta fechada? Vão morrer todos aí dentro? Vai chover nada, não vai ter nada, não vai nada. Não vai cair água. Que água do céu? Isso, a gente tá maluca. Mas sabe, a arca, na verdade, ela simboliza um convite de Deus, chamando vem. Por quê? Porque a arca foi a salvação da família de Noé. A arca simbolizava Jesus, o Filho de Deus, porque Jesus, ele foi a salvação para todo aquele que crê. Ele é a salvação para todo aquele que crê. Porque quem crê em Jesus e anda segundo a vontade de Deus, um dia vai morar no céu. É como as pessoas que creram na pregação de Noé, a saber, sua esposa, noras e filhos. Todo o restante das pessoas riram deles.
Mas Noé manteve-se firme. Ele não desistiu. Ele podia ter se corrompido. Será que vai chover, né? E devia ter perguntado para ele, será que vai chover mesmo? Em nenhum momento ele questionou. E eu tenho a certeza de que quando ele pregava e falava sobre tanta água que desceria do céu e subiria e ia destruir tudo, era um convite. Ele dizia, ainda tem lugar na arca. Foram mais de 100 anos, teve mais do que tempo para as pessoas se arrependerem. Era um convite de Deus dizendo, venha para a arca que você vai ser salvo. Mas as pessoas decidiram fazer a sua vontade e foram nada. Estavam lá fora rindo a valer, porque pensavam que Noé estava realmente maluco. Mas Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Gênesis 6, 22. Ele obedeceu a Deus porque ele decidiu andar com Deus. Bem, a Bíblia diz que ficaram ainda dentro da arca 7 dias. Imagina o quanto essas pessoas riram lá fora, 7 dias, a arca fechada e parada. Ainda estão aí dentro, ninguém saiu daí. Lembre-se, a arca estava fechada por fora. Eles não saíram daí ainda. Vão morrer torrado aí dentro, com calor e tudo. 7 dias. Eu imagino que Noé, dentro do seu coração, ele falava com Deus, pedia, Senhor, eu sei que eu fiz tudo que agrada ao Senhor. Então eu sei que estou fazendo a coisa certa. E eu sei que o Senhor disse que vai mandar chuva sobre a terra, e o Senhor vai mandar. Bem, as pessoas riram. Mas quando foi, no 7º dia, começou a chover. Uma chuva muito forte. Choveu muito, chovia a valer. Choveu tanto, que não só caía água do céu, mas subia a água dos rios e dos mares. E de repente a arca começou a flutuar. A Bíblia diz que foi tanta água que ficou 7,5 palmos, 7,5 metros acima do maior monte que existia naquela época. 7,5 metros. Imagina o quanto que essa água subiu. E o que aconteceu com aquelas pessoas lá fora que estavam rindo? Agora não havia mais risos, não havia mais gozação, não havia mais nada. A Bíblia diz, como no mundo antigo, ninguém acreditou na pregação de Noé, mas o dilúvio veio e levou as pessoas, todos morreram, pessoas, animais, tudo que Deus tinha criado morreu. Só foram poupados Noé, sua família, seus filhos e noras. Isso me faz lembrar de uma música, de um louvor que eu vou cantar agora. É assim: Deus fez a chuva cair, mas na arca Noé amparou. Deus fez a chuva cair, mas na arca Noé amparou. Zebras, macacos, tatus e bois, tigres, cavalos, 2 a 2. Pacas, cotias acomodou, e Deus tudo ali salvou. Todos que estavam naquela arca foram salvos. Família de Noé, sua esposa e filhos, e todos aqueles que zombaram tanto, que não acreditaram, perderam a vida, morreram, porque Deus destruiu tudo, mas Ele avisou que ia destruir. Mas as pessoas decidiram não acreditar. É como hoje em dia, nós falamos também, que um dia Jesus vai voltar. Um dia Jesus ele vai voltar, porque a Bíblia diz que Jesus vai voltar. E tudo que a Bíblia diz está se cumprindo. Então Jesus vai voltar, mas as pessoas não acreditam. As pessoas riem, zombam de nós, mas que nós possamos ficar firmes como ficou Noé. Porque dentro de tanta zombaria, ele andou com Deus e fez tudo conforme o Senhor havia dito. Bem, choveu 40 dias e 40 noites. E de repente a arca parou. E eles ficaram ali parados, muito tempo. A Bíblia diz 6 meses se passou. 6 meses se passaram e nada da porta abriu. Depois mais 2 meses, nada da porta abriu. Noé soltou umas aves, mas algumas saíam, não tinham onde pousar e voltavam. Uma vez ele soltou uma pomba, ela voltou com uma raminha de oliveira no bico, isso quer dizer que já tinha
nascido árvores e plantas, mas a porta da arca não se abria. Aí depois ele soltou novamente uma pomba e a pomba não voltou mais, porque ela achou lugar para pousar. Quer dizer que já havia terra seca. 1 ano se passou. Então Deus se lembrou de Noé e abriu a porta da arca e ele disse: pode sair você, sua família e todos os animais. Então saiu Noé, sua esposa, filhos e todos os animais. E sabem o que ele fez? Ele ofereceu um sacrifício para o Senhor, porque naquela altura não era só sacrifício pelo pecado, era também sacrifício de agradecimento. Esse sacrifício foi para agradecer a Deus por ter livrado ele e sua família do dilúvio, porque Noé andou com Deus. Então Deus livrou Noé e toda a sua família, ao todo 8 pessoas. Tudo mais foi destruído, mas Noé andou com Deus. E na arca, que simboliza Jesus, eles foram salvos, assim como eu cantei aquele louvor. Então ele fez esse sacrifício de agradecimento por ter sido salvos do dilúvio, da destruição. Agora eu vou falar sobre algo que todos vocês também conhecem bastante, que é algo que aparece depois da chuva normalmente. O que é? O arco-íris. Bem, aquela foi a primeira vez que o arco-íris se apresentou. Deus disse: eu colocarei o meu arco para mostrar para vocês que não mais destruirei o mundo com água. Toda vez que vocês virem o meu arco, é sinal de que não destruirei mais o mundo com água. É o sinal da minha aliança com vocês. Deus disse: toda vez que eu mesmo ver o arco, eu vou me lembrar da aliança que eu fiz com o homem, de não mais destruir a terra com água. Então o arco-íris, como nós vemos hoje, que não é um arco, mas é um círculo completo, porém nós só conseguimos ver metade, ele tem 7 cores. Os cientistas dizem que isso é uma ilusão ótica e dão lá a explicação científica, mas a Bíblia diz que o arco-íris é o símbolo da aliança de Deus com o homem, que não destruiria mais o mundo ou o homem com água. Noé fez tudo conforme Deus havia dito e Deus livrou ele. E você? Você tem andado da maneira que agrada a Deus? Mesmo com o mundo tão corrompido, mesmo com o mundo com tanta gente que não quer fazer a vontade de Deus, você deseja andar com Deus? É só chamar agora, dizer: Senhor, eu quero andar contigo. Perdoa os meus pecados. Me ensina, Senhor, a andar segundo a tua vontade, como andou Noé. Porque assim eu sei que um dia eu vou morar no céu contigo. A arca simboliza a salvação em Cristo, e só em Cristo a salvação. No Salmo 118, versículo 6, quero ler com vocês aqui este versículo. O Senhor está comigo, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? O Senhor está conosco, não precisamos temer. Noé foi uma pessoa que era temente somente a Deus, e ele sabia que Deus estava com ele e que ninguém podia fazer nada com ele, porque Deus estava com ele. E ele e toda a sua família foram salvos na arca. Não fique de fora. Aceita hoje o Senhor Jesus, porque hoje é o dia mais importante. É o dia de você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, porque a porta da arca ainda está aberta. Não dessa arca, mas daquela que um dia vai nos levar até o céu, que simboliza o Senhor Jesus. A arca da salvação está aberta. Desculpa, engasguei. A arca simboliza a salvação e a porta ainda está aberta. Mas um dia a porta vai se fechar. Você não quer estar lá dentro? Não quer estar salvo? Então aceite o Senhor Jesus, porque Ele vai voltar. E os que estiverem na arca, todos aqueles que aceitaram Jesus, os que creram na pregação, creram na palavra de Deus, vão ser levados para o céu. E os que não creram vão passar a eternidade longe de Deus. Hoje nós aprendemos com Noé que vale a pena
fazer tudo como Deus manda, andar com Deus, obedecer o que está escrito na Bíblia, ter o nome escrito no livro da vida, para um dia irmos morar com Deus para sempre no céu. E assim nós terminamos essa série de lições sobre o livro de Gênesis, onde tem muito mais lições para vocês aprenderem, claro, mas vocês depois podem, vocês mesmos ler. Deus os abençoe a todos, espero que tenham gostado muito e que Deus fale com todos os corações dos que ouvirem esta palavra.